Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai explorar um texto assim fundamental, o livro de Gênesis, o primeirão da Bíblia. Olá, um livro importantíssimo mesmo. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando as introduções de duas Bíblias de estudo bem conceituadas: a Bíblia de Estudo Oman e a Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada. Ótimas fontes para a gente começar. A nossa missão aqui é tentar entender juntos o que é Gênesis, sabe? Sacar sua estrutura, pescar as mensagens principais e por que ele é tão central. Tudo com base no que essas introduções acadêmicas mostram. Uhum. E o nome já diz muito, né? Gênesis, do grego, é origens. E em hebraico, Bereshith. Que é a primeira palavra do livro. Exato. No princípio. É o livro dos começos mesmo. Pega em cheio, né? Então, para começar, que livro é esse? O nome Origens é forte. Que começos Gênesis apresenta, afinal? O nome realmente define muita coisa. Tanto o Gênesis quanto o Bereshit apontam para isso, para esse ponto de partida. E como a introdução da Holman já diz logo de cara, o livro faz jus ao nome. Não é só um começo. Certo. São vários começos cruciais para a gente entender o mundo e a própria Bíblia. Tipo o quê, por exemplo? Bom, pensa na amplitude que as fontes destacam. A criação do universo, da terra, da vida. Aí, claro, a origem dos seres humanos, que é um ponto alto. Mas vai além, sabe? Gênesis fala da origem do casamento, da família, das nações, do trabalho, até das artes. E também de coisas mais difíceis, como a origem do pecado, do sofrimento. A parte complicada. Pois é, a separação de Deus, mas, e isso é crucial, já aponta para a promessa de redenção. É a base de tudo que vem depois, né? Entendi. Não é só um começo, é o começo de quase tudo que define a relação Deus-mundo-humanidade. E ele não está solto, né? Faz parte de um conjunto maior. Exato. Gênesis é o primeiro dos 5 livros do Pentateuco. Os judeus chamam de Torá, a lei. Certo. As duas introduções, Holman e N.A., reforçam isso. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles formam um bloco, sabe? Uma unidade narrativa e teológica fundamental. Conta a história desde a criação até Israel chegando lá, na porta da Terra Prometida. E a pergunta que sempre aparece: quem escreveu? A tradição mais forte aponta para Moisés, certo? Mas as fontes parecem dizer que a coisa é mais complexa. Sim, essa é clássica. Ambas as introduções mencionam a tradição forte, judaica e cristã, que atribui o Pentateuco todo, Gênesis incluído, a Moisés. A Holman até levanta os detalhes do texto. Tipo, conhecimento de costumes do Egito Antigo, que poderiam, assim, se encaixar com Moisés. Faz sentido. Ao mesmo tempo, a introdução da NA explica que a pesquisa bíblica mais recente, né, nos últimos séculos, ela levanta outras ideias, analisando estilo, vocabulário, certas tensões no texto. Entendi. Muitos estudiosos hoje trabalham com a hipótese de que Gênesis, embora, claro, baseado em tradições muito antigas, talvez até ligadas a Moisés, pode ter tido sua forma final compilada, editada, mais tarde. Quem sabe durante ou depois do exílio na Babilônia. Então não é tipo jogar fora a tradição, mas entender que a formação do livro talvez tenha sido um processo mais longo. Exatamente. O ponto-chave aqui, e nisso acho que as duas visões concordam, é que Gênesis carrega tradições antiquíssimas, absolutamente centrais para a identidade e para a fé de Israel. E reconhecer essa discussão sobre a autoria ajuda a gente a pensar em como o livro foi formado, transmitido pela comunidade de fé ao longo do tempo, o que por si só já é bem interessante. Muito interessante. Agora, pensando nesse livro tão denso, cheio de histórias, como ele se organiza? As fontes parecem concordar numa divisão principal, né? Sim. E isso é bem claro nas duas introduções. A forma mais comum de olhar a estrutura de Gênesis é dividir em duas partes grandes. Holman e NAI concordam nisso. Quais seriam? A primeira parte, capítulos 1 a 11, geralmente é chamada de História Primitiva ou História das Origens Universais,
O foco aqui é bem amplo, sabe? Quase cósmico. Tipo, Criação do mundo, a queda com Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio com Noé, a Torre de Babel. São histórias que falam da humanidade toda, dos grandes temas da relação Deus-mundo. ok, o cenário geral. Isso. Aí, do capítulo 12 até o fim, nos 50, o foco muda bastante. Entramos na história patriarcal. A câmera fecha numa família específica, a de Abraão. Ah, aí começa a história de Israel propriamente. Exatamente. Acompanhamos a promessa que Deus faz a ele e como isso se desenrola com Isaac, Jacó que vira Israel e os 12 filhos que dão origem às tribos, e termina com a história famosa de José no Egito. Então vai do universal para o particular. Faz todo sentido essa progressão. Primeiro o mundo todo, depois o zoom nessa família que vai ser chave para o resto da história. Eu notei também, lendo a introdução da NAA, que eles falam muito de uma frase que repete: estas são as gerações de, ou algo assim. Qual é a dessa frase? Ah, essa é uma chave de leitura bem importante. A expressão em hebraico é toledot. Ela aparece umas 10 vezes. A NAA destaca bem como essa fórmula funciona quase como um marcador de sucessão, sabe? Introduzindo uma nova parte da história ou uma genealogia. É como se o narrador dissesse: ok, agora vamos contar o que vem a partir daqui. Que interessante. Essas toledot, elas não só organizam o fluxo, mas ajudam a conectar as partes. Mostram a continuidade do plano de Deus, mesmo com as falhas humanas, as reviravoltas. Elas guiam a gente desde a criação, passando por Noé, até chegar em Abraão e sua família. E as genealogias em si? Aquelas listas de nomes. Pois é. Às vezes a gente pula, né? Mas aqui elas são fundamentais. Não são só listas. Elas traçam a linhagem da promessa. Mostram como Deus preserva seu plano através das gerações. A Aná chama atenção para isso. As genealogias são tipo a espinha dorsal que liga a história universal à história particular de Israel. Que legal, então não é só um apêndice, é parte essencial da costura da narrativa. Muda o jeito de olhar para elas. E claro, as introduções têm aqueles esboços detalhados, né? Criação, Adão e Eva, Noé, aí o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, José. A história vai se desenrolando ali. Exatamente. Fica bem clara a progressão. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nos temas. Quais são as grandes ideias que Gênesis quer passar? A criação, imagino, é o ponto de partida óbvio, o alicerce. Sem dúvida. A primeira grande mensagem é sobre Deus. Gênesis apresenta ele como o Criador único, soberano, bom e pessoal. Ele cria tudo com intenção, ordem, propósito, simplesmente pela sua palavra. Isso é bem diferente de outros mitos da época, né? Totalmente. A introdução da Roma enfatiza muito isso. Não tem caos, não tem luta entre deuses, é um ato livre e poderoso de um único Deus bom. Aquela ideia do ex nihilo, do nada, que as fontes destacam é bem isso. E os dias da criação sempre gera debate. Sim, a introdução da Aná menciona isso. Tem diferentes interpretações, dias literais, eras, um quadro literário, mas o ponto teológico central, e nisso as fontes concordam, não é tanto como científico, sabe? É o quem criou, um Deus único e transcendente, e o porquê, por sua vontade, para sua glória, criando um lugar bom para a gente florescer. E a criação da humanidade tem aquela frase forte, a imagem de Deus. O que isso quer dizer, segundo as fontes? Esse é outro pilar fundamental. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. As introduções, como a da Roman, explicam que isso nos diferencia de todo o resto. Não é uma imagem física, claro. Certo. Mas indica que temos capacidades únicas de nos relacionar com Deus, de refletir o caráter dele, racionalidade, moralidade, criatividade, amor. E também recebemos a responsabilidade de cuidar da criação, o chamado domínio, que é mais uma administração cuidadosa do que exploração. É uma visão bem alta da humanidade. Mas aí, aí a coisa muda de figura. A história não fica só nesse jardim.
Gênesis 3 é um capítulo pesado, né? A entrada do pecado. Exatamente. E aqui as fontes, Holman e Nass, são bem enfáticas. A desobediência de Adão e Eva, a queda, não é um errinho. Ela introduz o pecado, a culpa, a vergonha, a morte no mundo. Quebra tudo. Quebra, fratura fundamentalmente o relacionamento que existia. Com Deus, eles se escondem, entre si acusações, e com a natureza, que se torna hostil. A Holman faz questão de frisar: o pecado não veio de Deus, foi escolha humana. E as consequências são drásticas, universais, afetam todo mundo e a própria criação. Isso cria um problema gigantesco logo no começo. Como Gênesis responde a isso? As fontes falam muito de aliança, pacto. É aí que entra a solução. É exatamente o contraponto. Se a queda traz a fratura, a aliança traz o caminho da restauração iniciado pela graça de Deus. A Holman define a aliança como esse relacionamento baseado em compromisso, onde Deus toma a iniciativa. A gente já vê sinais disso antes, né? A promessa depois da queda, a aliança com Noé depois do dilúvio, mas a aliança com Abraão, lá nos capítulos 12, 15 e 17, essa é o grande divisor de águas, como a Naé também ressalta. A aliança abraâmica. Isso. Deus promete a Abraão 3 coisas fundamentais, que vão ecoar pela Bíblia inteira. Uma descendência enorme, que seria Israel, uma terra específica, Canaã, e o mais incrível, que através da linhagem dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Uma promessa universal, no fim das contas. Exato. Essa aliança, como as introduções mostram, não é só um evento lá atrás. Ela lança as bases para todo o plano de redenção que a Bíblia vai desenrolar. É a promessa de que Deus não abandonou sua criação, mas está agindo para restaurar. Então, a aliança é a resposta de Deus ao problema do pecado e ela foca nessa linhagem de Abraão, o que nos leva de volta àquelas genealogias. Elas devem ter um papel importante em mostrar como essa aliança avança, certo? Perfeito. O que é fascinante aqui, e a NA explora isso muito bem, é que as genealogias não são só para preencher espaço ou listar nomes. Elas têm funções teológicas cruciais. Tipo, Primeiro, mostram a fidelidade de Deus em preservar a linhagem humana e especificamente a linhagem da promessa, mesmo com pecado e juízo. Pensa na linhagem de Sete passando pelo dilúvio. Segundo, elas conectam as figuras-chave, Adão a Noé, Noé a Abraão, mostram que tem um fio condutor no plano de Deus. Terceiro, demonstram o cumprimento progressivo das promessas, como a de multiplicar a descendência. E por fim, elas fazem essa ponte essencial entre a história de toda a humanidade, Gênesis 1 a 11, e a história particular de Israel, Gênesis 12:50. Elas traçam o caminho da promessa. realmente não dá mais para pular genealogias depois dessa conversa. São parte da mensagem. Isso me leva a outra questão que as fontes tocam. Como a gente deve ler Gênesis? É história como a gente pensa hoje, tipo, com comprovação arqueológica para tudo, ou é outra coisa? Essa é uma das questões mais debatidas, e bem importante. As 2 introduções falam disso, especialmente a da NA. Fica claro que Gênesis quer sim contar eventos do passado. Ninguém ali achava que estava escrevendo ficção, sabe? Mas o tipo de história parece variar dentro do livro. Como assim? A segunda parte, a história dos patriarcas, capítulos 12 a 50, tem mais elementos que a gente reconhece como, digamos, históricos. Os costumes, nomes, rotas, leis, tudo isso encontra paralelos no que a gente sabe do Antigo Oriente Próximo, lá pelo 2º milênio antes de Cristo. A Naá menciona que isso dá uma sensação maior de historicidade. Claro, não é uma reportagem de jornal moderno, mas tem essa conexão. Entendi. E a primeira parte? Criação, dilúvio... Já a primeira parte, Gênesis 1 a 11, é diferente. Lida com eventos únicos de tempos imemoriais. Criação, dilúvio universal, origem das línguas. A Naá sugere que aqui o gênero literário é mais complexo. Pode ser chamado de história teológica, proto-história, talvez até mito fundador. Mito. Isso não soa como... mentira. Boa pergunta. Não no sentido de mentira, mas de uma narrativa fundamental que explica as origens e a identidade de um povo, focando nas verdades teológicas sobre Deus, o mundo, a condição humana,
o objetivo principal parece ser teológico, sabe? Não tanto científico ou jornalístico no nosso sentido moderno. Entendi a nuance. E as fontes falam das semelhanças com outras histórias da Mesopotâmia, tipo Enuma Elish, Gilgamesh, né? Como o Gênesis se compara a elas? Sim, e isso é super importante. As introduções da NAAI e da Holman apontam: Gênesis não surgiu num vácuo. Temas parecidos como criação e dilúvio aparecem em mitos da Babilônia, da Suméria. Isso mostra que Gênesis estava dialogando com a cultura da época. Ok. Porém, as diferenças são gritantes, e são elas que revelam a mensagem única de Gênesis. Enquanto os mitos vizinhos têm vários deuses, muitas vezes em conflito, caprichosos, amorais, Gênesis apresenta um Deus único, soberano, pessoal, moral, que cria por um ato de vontade e age na história com propósito. É uma visão de mundo radicalmente diferente. Então é como se Gênesis usasse uma linguagem cultural que as pessoas entendiam, mas para comunicar uma mensagem teológica totalmente nova e distinta. E a introdução da NAF faz um alerta que parece chave. Não adianta tentar forçar Gênesis a responder perguntas da ciência do século XXI, nem ignorar que é literatura antiga, com suas convenções. Exatamente. Tentar encaixar Gênesis 1 num manual de biologia moderna é perder a mensagem principal sobre quem é Deus e qual o propósito de tudo. Da mesma forma, descartar tudo como mito sem valor, por não ser história no nosso padrão moderno, é ignorar a profundidade teológica e a intenção do texto. A chave, como as fontes sugerem, é ler Gênesis nos seus próprios termos, tentar entender o que ele queria dizer para o seu público original, sobre Deus, sobre nós, sobre o problema do pecado e o início do plano de salvação. Certo. Então, juntando tudo isso, por que Gênesis é essa pedra fundamental que todo mundo fala? Qual a contribuição dele que é tão essencial para o resto da Bíblia e talvez até para nós hoje? Porque ele é, literalmente, o alicerce. Sem Gênesis, muito do que vem depois na Bíblia fica meio solto, sem contexto. As introduções da Holman e da NAIA deixam isso muito claro. Ele introduz quem é Deus, Criador, soberano, Redentor. Introduz quem somos nós, criados à imagem de Deus, mas caídos em pecado. Estabelece o grande conflito da história: pecado versus graça e promessa de Deus. Ele define o problema, a queda, e já aponta para a solução, a aliança, especialmente com Abraão, que prepara o caminho para tudo mais. E claro, ele conta a origem do povo de Israel, explica por que Deus escolheu essa família específica para ser o canal da sua bênção e revelação para o mundo todo. É o começo da história da salvação de um jeito mais concreto, né? Perfeitamente. Além disso, Gênesis continua relevante hoje porque mexe com perguntas que a gente sempre se fez e ainda faz, né? De onde viemos? Quem somos? Qual o sentido da vida? Por que tem tanto sofrimento, tanta maldade? Tem esperança de conserto? Perguntas existenciais mesmo. Exato. Gênesis oferece respostas dentro de uma narrativa poderosa sobre um Deus que cria, que se relaciona, que julga, mas que, acima de tudo, promete e age para redimir. Ele estabelece um modelo para o relacionamento Deus-humanidade que atravessa os séculos. Uau, é muita coisa nesse primeiro livro, realmente. Recapitulando nossa conversa, então. Gênesis é o livro das origens, estruturado em duas partes principais, a história universal e a história da família de Abraão. A gente viu temas centrais como a criação boa por um Deus soberano, a dignidade e a queda da humanidade, a entrada do pecado, a resposta de Deus através da aliança com Abraão e até o papel super importante das genealogias para costurar essa história da promessa. E ficou claro que Gênesis é um livro complexo. Mistura história, literatura e principalmente teologia profunda. Para entender bem, a gente precisa considerar o contexto antigo, mas a mensagem dele sobre quem é Deus, sobre a nossa condição humana e sobre o início do grande plano de Deus para restaurar tudo, essa mensagem continua ecoando forte. É, sem dúvida, o alicerce indispensável.
Pra gente terminar, fica pensando um pouco. Uma reflexão que vem dessa própria ênfase que as fontes dão às genealogias, às linhagens, à herança em Gênesis. Se Gênesis valoriza tanto os começos e as conexões entre gerações para formar a identidade do povo da aliança, será que olhar para os nossos próprios começos familiares, comunitários, de fé, poderia de alguma forma dar alguma pista nova sobre quem somos individual ou coletivamente hoje em dia? Fica aí para a gente pensar.